Pai amado, nós queremos agora declarar as Tuas bênçãos sobre a vida do pastor Cote, Pai. Queremos Te agradecer, Senhor, pela vida dele, pela disposição, pela disponibilidade dele de servir, de ouvir, atender o chamado do Senhor para as nações, Pai. Não apenas para o Brasil, Deus, mas para equipar, Deus, as igrejas ao redor da terra, Pai. Pai, nós nos alegramos, Pai, Pai, Te louvamos pela vida dele, Pai. Pedimos que Tu o uses com graça, com poder hoje à tarde, para as nossas vidas, Pai. Flui, Deus, capacita, Pai. Pai, com os Teus dons agora, para Ele ministrar, Deus, o que está no Teu coração para os nossos corações. É o que nós Te pedimos, já Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Nós concordamos com essa oração, Senhor, e queremos curvar os nossos corações diante de Ti. Queremos Te adorar, Jesus. Damos a Ti toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a adoração. Reconhecemos que homem algum pode receber coisa alguma sem que lhe seja dada do alto, Senhor, e reconhecemos que o Senhor é a fonte, Senhor. O Senhor é a nossa fonte. Senhor, todas as nossas expectativas estão em Ti, Senhor. As nossas expectativas não estão em homem algum, mas estão em Ti, Senhor. O Senhor é o autor e o consumador da nossa fé. Senhor, por isso envia aos nossos corações a Sua palavra, faz ecoar a Sua voz nos nossos corações, no nosso espírito, na nossa alma, Senhor. Envia aquela palavra que para Ti não volta vazia, se antes ter cumprido todo o propósito para o qual foi designada. Senhor, e no nome de Jesus, Senhor, que o Senhor possa selar também esse ambiente com a Sua presença, com a Sua graça, que haja uma atmosfera espiritual totalmente fértil, frutífera, profética, para que todos os Seus desígnios se cumpram, se estabeleçam nas nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Ontem nós começamos então a falar sobre as raízes da depressão e falamos então sobre, fizemos uma introdução e falamos sobre a primeira raiz, que foi a quebra da lei do sábado, um estilo de vida baseado nos extremos de ansiedade ou ociosidade. E agora nós vamos falar sobre um outro aspecto que é muito importante, segunda raiz, que é a questão da passividade imposta pela perversão sexual. Então, nós vamos entender de uma maneira um pouco mais profunda e específica como que essa passividade normalmente se infiltra e se instala na vida das pessoas. A essência da depressão pode ser sintetizada nessa palavra aí, que é passividade. A passividade, como a gente já vem falando, vitaliza a depressão e mortaliza o deprimido. Vivifica a doença e mata o doente. Então, passividade e apatia são os arqui-inimigos da vida. E esse é o princípio ativo da vontade fraca, da falta de estímulo, do pensamento de inferioridade, da quebra da iniciativa, da existência sem desejo, da morbidez emocional. Então, a passividade expressa realmente uma personalidade em declínio. Quando nós lidamos com uma pessoa em depressão, se nós não conseguimos alavancar, demover essa pessoa dessa passividade mortal, certamente nós não vamos ter sucesso, nós fracassamos em ajudá-la. Então, a depressão pode ser também definida como um quadro clínico no qual a pessoa não consegue reagir, mas, na maioria das vezes, o que se observa é que não é que a pessoa não consegue reagir, mas é que ela está vivendo uma situação de desistência generalizada, de descrença generalizada, ela acredita que ela não consegue
reagir. Então, tirar a pessoa disso, levar a pessoa a uma reação é fundamental. É muito importante a gente estabelecer um princípio básico da vida. Toda melhora requer mudanças. Isso é um princípio simples. Para as coisas melhorarem, tem que haver o quê? Uma mudança. Essa é a lógica do arrependimento. Para qualquer situação melhorar, é necessário mudar. E para mudar, é preciso reagir e decidir. A vida é feita, então, de oportunidades e decisões. Sem decisões, as oportunidades se perdem, não é? Fazendo decisões corretas, novas oportunidades surgem. Então, é muito comum a gente ver, por exemplo, pessoas desesperadas para que, de alguma forma, a sua vida melhore, o casamento melhore, a família melhore, o salário melhore, não é? Se eu perguntar aqui, quantos querem que o seu casamento melhore? Quantos querem que o seu salário melhore? Todo mundo quer, não é? Só que muitas vezes a gente quer que todas essas coisas melhorem, mas nós não estamos dispostos a mudar, a melhorar, como maridos, como pessoas, como funcionários, não é? Não estamos dispostos. Então, nós não devemos nos iludir achando que a situação vai melhorar por si mesmo. O que pode acontecer é que as coisas vão se desgastando e piorando ainda mais, se nós não decidimos algumas coisas na nossa vida, algumas mudanças que precisam de acontecer. E aqui vem essa questão da reação, de reagirmos. Essa é a lógica do arrependimento, da metanoia, da mudança de mentalidade, direção e propósito. Então, sem o arrependimento, realmente os princípios, os valores do reino de Deus não vão ser implantados nas nossas vidas. É muito interessante porque, na prática, o que nós temos observado é que a principal maneira dessa passividade se infiltrar, se instalar no comportamento humano, está relacionado com a perversão sexual. E essa é uma conclusão que a gente chega, principalmente por causa da prática do aconselhamento, não é? Mas é importante compreender que os piores níveis de passividade e apatia espiritual estão ligados com a área do sexo. E essa hoje é uma das áreas assim mais atacadas, não é? O sexo tem sido talvez o campo de ação mais explorado por Satanás. É aqui que sutilmente acontecem as mais terríveis situações de abuso e violência. É na área do sexo. Satanás tem encontrado então facilidades cada vez maiores para seduzir, descontrolar, escravizar e destruir o ser humano a partir dessa área. A partir dessa área. Os piores traumas que a gente observa hoje, as maiores vergonhas, as situações de maior desgaste estão relacionadas com a área sexual. Essa geração, na verdade, tem apostado, todas as suas fichas na independência humana, na liberdade sexual, como uma receita de felicidade, mas o que a gente observa na prática é que realmente esse tiro tem saído pela culatra, ao mesmo tempo que muitas pessoas estão experimentando assim, um maior nível, vamos dizer, de liberdade, para não dizer libertinagem sexual, essas mesmas pessoas são as que estão superpopulando as clínicas psiquiátricas, psicológicas e etc. Não é? Mas veja bem, vamos definir aqui a passividade. Nós podemos definir a passividade como sendo cadeias espirituais demoníacas que mantêm a pessoa num estado perpétuo de baixa autoestima, insegurança, depressão e principalmente apatia em relação aos hábitos pecaminosos que pratica e aos abusos que sofreu ou que ainda continua sofrendo.
Então, a passividade realmente é uma prisão, não é? É uma prisão emocional, não é? Que deixa a pessoa nesse fosso de insegurança, depressão, apatia. Nós vamos entender melhor, então, esse conceito. Mas, antes disso, eu quero pontuar para você as 3 principais áreas que nós temos encontrado, né? E que possuem um alto potencial para construir e sustentar um quadro crônico de passividade. Então, nós vamos falar aqui sobre o abuso sexual caracterizado por ameaça, ok? Esse é o primeiro ponto, o abuso sexual, principalmente na infância, não é? Caracterizado por ameaça. Nós vamos falar também sobre bestialidade e sobre pornografia. É impressionante o grau de passividade que esses níveis aqui de perversão sexual agregam na personalidade humana. Às vezes a gente pensa assim, puxa vida, mas o que a perversão sexual, não é, tem a ver com a depressão? Na verdade, o que a gente observa é que os casos mais críticos de depressão, quando você realmente começa a cavar na história da pessoa, você vai se deparar exatamente com isso aqui. Então, nós vamos entender alguns mecanismos que são muito importantes. É aquilo, gente, nós estamos tratando com raízes, e raízes ficam enterradas, não é? Aquilo que a gente já tem falado, muitas vezes as soluções bioquímicas, psiquiátricas, elas ajudam a lidar com alguns efeitos colaterais, mas elas não têm o poder de interagir com as verdadeiras causas que estão sustentando os quadros depressivos. Então, nós vamos começar a desenterrar algumas coisas importantes. Primeiro ponto é essa questão do abuso sexual. Então, essa é uma das mais profundas feridas da sociedade atualmente. As estatísticas de abuso sexual e pedofilia, gente, são alarmantes. O nosso banco de dados demonstra que em cada 10 pessoas, de 4 a 7 confessam que sofreram algum tipo de abuso ou molestação sexual na infância. Algumas regiões aqui do Brasil, de cada 10 pessoas, 9 admitem que sofreram algum tipo de abuso ou molestação sexual na infância. Então, esse não é um probleminha assim superficial, não, né? É uma coisa extremamente séria. Eu costumo dizer que o abuso sexual na infância é o assassinato da personalidade, da identidade, causa realmente danos, estragos assim incalculáveis, não é? E o abuso sexual também, ele tem causas, ele não acontece assim só por acontecer, não é? Importante a gente até ter bastante entendimento nessa área. Mas existem aqui uma linha de ação que é desencadeada pelo abuso e que é importante a gente colocar aqui. Veja bem, normalmente, o abusador, ele usa a sua vantagem física, intelectual, para seduzir, para manipular a sua vítima. O alvo do abusador é sempre alguma criança que está mais vulnerável, que vem de uma família fragmentada, não é? Que está exposta. Então, ele concentra o seu alvo em alguém que normalmente está descuidado, desatento, e o abusador maliciosamente usa algumas estratégias muito sutis, não é? Existem alguns ingredientes que são muito usados nesse processo do abuso sexual, como a própria pornografia, o álcool, não é? Exatamente para tirar a criança, a pessoa, da razão sexual, da própria razão humana. Então, geralmente, um pedofílico, ele sabe muito bem como seduzir a sua vítima, porque ele também já foi seduzido e abusado.
normalmente, isso é uma regra quase que geral, todo pedofílico foi também uma pessoa abusada sexualmente e agora só está sagazmente repetindo o mesmo processo do qual ela foi vítima. Agora, é importante a gente colocar, gente, que o abuso sexual é o mais grave ato de violência e humilhação que alguém pode sofrer. Não existe um tipo de violência mais agressivo do que o abuso sexual. Nem o espancamento físico causa danos tão sérios, tão duradouros na personalidade humana como o abuso sexual. Realmente, a identidade da pessoa pode ser duramente traumatizada, é um processo de confusão, de perversão que se instala. O que acontece? Na maioria das vezes, depois de concretizar o seu intento, o abusador, ele tenta calar, silenciar aquela pessoa que foi vítima dele, com dois intuitos básicos. O primeiro é se autopreservar, não é? Lógico, ele não quer que ninguém saiba daquilo, senão ele pode ser até preso. E o segundo intuito é ele manter uma situação de exploração. Então começa a vir algumas ameaças. Muitos casos de abuso e molestação sexual, eles são acompanhados por duras ameaças. Aí depende de cada situação. Então a gente tem ouvido, né, pessoas que depois de serem abusadas, né, elas falam, não, mas ele me falou que se eu contasse para alguém, se o meu pai soubesse daquilo, que meu pai ia me matar. Ou o abusador fala, olha, se sua mãe descobrisse o que aconteceu, ela vai morrer. Começa uma série de manipulações, tentando de todas as formas o quê? Silenciar essa pessoa. E é dessa forma que, na mesma proporção em que a pessoa opta pelo silêncio, ela também consente com o cativeiro. Aqui vem o cativeiro. O medo a transforma numa pessoa tão aprisionada quanto passiva. Obedecer a uma ameaça, esse é o princípio ativo de se tornar passivo. Quando a pessoa se cala, automaticamente ela fica refém das ameaças, e esse é um dos piores ambientes de cativeiro que existe, é um sequestro emocional. Assim sendo, cada vez mais ela não consegue dizer não às novas investidas, porque ela já consentiu em não contar para ninguém, obedecendo àquela ameaça, não é? Então essa situação vai se repetindo, se repetindo, se repetindo. Com o tempo a pessoa vai até se acostumando com aquilo, com aquele tipo de exploração, de abuso, não é? Alguns até aprendem a gostar na marra da humilhação e dos maus tratos que sofre, é o princípio da perversão. Por causa disso, culpa-se ainda mais e procura aliviar essa culpa no prazer, que a faz se sentir culpada. Veja bem, gente, é um ciclo terrivelmente destrutivo. O resultado disso, muitas vezes, acaba sendo até um masoquismo. Então, se o abuso sexual é duradouro, o estrago vai assumindo caráter irreversível, não é? A pessoa abusada passa a assimilar uma tolerância absurda a esses níveis repugnantes de abuso, violência e perversão. Essa tolerância ao intolerável, ao absurdo, àquilo que te destrói, essa tolerância é a passividade. É quando a pessoa aceita. Não, tudo bem. A pessoa aprende até a gostar daquilo. Isso é a passividade. Quando a pessoa abusada se cala, aceitando essa mordaça emocional, então ela fica totalmente à mercê de situações ainda mais absurdas, e muitas entidades demoníacas começam a se alimentar desse silêncio. Esse é o grande ardil
desse espírito de passividade. Então, esse tipo de comodismo em relação a algo tão humilhante, tão degradante, que destrói tanto o senso de segurança, né, de dignidade, de identidade humana, isso realmente é aterrador. Isso demonstra o poder dessa passividade instalada. Então, resumindo, a incapacidade de reagir aos níveis mais repugnantes de humilhação, baixa estima, define a intensidade dessa passividade contraída. E lógico que essa passividade que se instalou através do abuso, não é? Principalmente quando a pessoa se cala diante da ameaça, isso vai migrar para outras áreas da vida, destruindo a sensibilidade, corrompendo valores, pervertendo os relacionamentos. Nos momentos de fracasso, diante de situações adversas, a depressão pode ser, então, altamente convidativa. Altamente convidativa. A pessoa se vicia em não reagir. Ela aceita aquilo que é abusivo facilmente. Ela vai perdendo a capacidade de reagir. Quando a pessoa passa por uma situação emocional muito complicada, para ela é mais fácil simplesmente ela não reagir do que enfrentar o que tem que ser enfrentado. Mas esse tipo de passividade se infiltrou por onde? Pela porta do abuso, lá atrás, talvez 20 anos atrás, quando a pessoa, até hoje, nunca conseguiu compartilhar essa vergonha, não é? Enfrentar essa vergonha através de uma confissão, compartilhando com alguém. Tem que tirar essa mordaça. Muitas entidades demoníacas, na verdade, elas se alimentam desse silêncio, não é? Quando nós calamos a boca, não confessamos, isso é uma prisão terrível. Então, esse mecanismo do abuso sexual caracterizado por ameaça é talvez uma das portas assim mais significativas para essa passividade se infiltrar, se estabelecer. No decorrer da vida, vai migrando para outras áreas também, não é? O segundo ponto aqui é a questão da bestialidade. É importante também denunciarmos as complicações causadas pela bestialidade. Pode parecer que o sexo com animais é algo raro, mas, na verdade, acontece numa escala muito maior do que a gente imagina. Então, existem várias situações onde tem sido assim extremamente comum a questão da bestialidade. Às vezes, interiores de fazendas, não é? Pessoas que cresceram em cidades interioranas, muitas vezes acabam se envolvendo desde cedo, desde a adolescência, com o sexo com animais, não é? Uma vez eu estava ministrando no interior do Brasil aí, e o pastor falou: olha, Cote, aqui, assim, o sexo com animais é uma lei. Todo adolescente tem a sua primeira relação sexual com animais. Também questão de envolvimento com o satanismo. Existem, assim, diversificados ramos, né, de satanismo. Em alguns ramos do satanismo, a bestialidade também é praticada ritualisticamente. Nós temos atendido vários casos de pessoas que praticaram, né, bestialidade nos rituais. Também, muitos países de primeiro mundo, não é, isso tem sido um problema sério. Em alguns países, inclusive, está havendo um declínio populacional, as pessoas estão deixando de ter filhos, substituindo os filhos por animais de estimação, não é? E muitas vezes desenvolve uma estimação doentia mesmo, envolvendo até bestialidade. Então, essa questão da bestialidade hoje é algo realmente sério. E o mecanismo que funciona aqui é um mecanismo de permuta da identidade. É o princípio da passividade animal. Quando o apóstolo Paulo ensina sobre o relacionamento sexual, ele mostra que quando você se une sexualmente a alguém, você se torna o quê? Uma só alma, uma só carne, não é? Há uma ligação espiritual.
entre essas pessoas. Animal, ele não tem espírito, mas ele é uma alma vivente. Quando uma pessoa se relaciona sexualmente com um animal, ele está se fazendo o quê? Uma só alma, uma só carne com esse animal. E a Bíblia, lá em Levíticos, chama isso o quê? De confusão. Uma confusão. Exatamente porque é uma ligação espiritual deturpada que traz um dos piores tipos de exploração demoníaca na vida de alguém. Fala assim, nem te deitarás, Levítico 18, 23, nem te deitarás com animal algum, contaminando-te com ele, nem a mulher se porá perante um animal para juntar-se com ele. Fala assim, é confusão. Confusão. Então, aqui acontece uma permuta de identidade. A identidade do animal passa para a pessoa, a identidade da pessoa passa para o animal. Há uma permuta de identidade. Então, aqui a pessoa começa a contrair uma passividade animal. E isso gera sérios bloqueios na vida da pessoa. Traz uma infestação demoníaca muito grave, não é? E a consequência disso são muitos bloqueios realmente, muita confusão, um quadro de perturbação demoníaca extremamente sério, não é? Inclusive, uma das consequências da bestialidade são pessoas que começam a sofrer uma abordagem sexual por espíritos desencarnados. Isso é algo assim estranho de se falar, né? Mas nos atendimentos é cada vez mais comum a gente atender pessoas que elas são vítimas disso. Vem um espírito, uma entidade, e faz uma abordagem sexual, não é? Faz uma abordagem sexual. Não é? Uma perseguição terrível nesse sentido. Uma das causas disso é o relacionamento bestialístico, né? Mas acontece, então, acontece essa permuta de identidade. Eu me lembro de um rapaz que nós atendemos, e ele tinha fortes sintomas que indicavam assim, um estranho quadro de depressão, era totalmente passivo no casamento, a esposa não tolerava mais aquela falta de iniciativa que ele tinha, ele só conseguia tomar alguma providência com muita insistência de outras pessoas, não é? Vida profissional se encontrava bloqueada há muito tempo, desempregado, atividade sexual com a esposa praticamente interrompida, constantemente sendo atacado por espíritos malignos, não é, que se relacionavam sexualmente com ele, sofria de uma insônia crônica, e tudo isso, então, foi desencadeando assim, um quadro depressivo com características muito estranhas. Quando a gente começou a levantar algumas coisas na história de vida dele, tinha uma herança espiritual muito pesada, né? Veio de uma família assim, com muitos traumas, muitas complicações na área sexual, e ele, então, desde criança, ele desenvolveu uma vida de masturbação, começou também a se masturbar com objetos, introduzindo objetos nele, e, posteriormente, desenvolveu um relacionamento sexual com um cachorro de estimação. Um relacionamento que realmente foi muito duradouro. E aí que nós começamos, então, a entender, assim, onde estava a raiz de toda essa confusão, de todo esse bloqueio emocional que ele carregava na vida dele, não é? E começamos a perceber que, principalmente, esse relacionamento sexual que ele teve com um cachorro, que foi uma coisa que durou anos, não é? Como que isso afetou a vida dele? Houve essa permuta de identidade. Ele começou a assimilar, literalmente, os hábitos do cachorro, inclusive essa insônia que ele tinha. Normalmente, o cachorro ele fica acordado à noite, não é? Dorme de dia. O cachorro é um animal muito passivo, né? Você chuta assim, sai daqui, tio. Aí ele deita lá, não é? Às vezes não tem iniciativa, come e dorme. E começamos a perceber assim que
todo esse quadro, todo esse bloqueio que ele tinha na vida emocional dele, na capacidade dele de ser alguém na vida, estava relacionado com essa bestialidade. Quando nós realmente tratamos especificamente com esse ponto, gente, foi uma quebradeira, foram sintomas assim extremamente pesados de libertação, não é? Estava tudo ali associado a esse relacionamento de bestialidade que ele teve por anos. Praticamente o quadro depressivo dele estava quase que totalmente ancorado nesse aspecto aí. E também o terceiro ponto aqui é a pornografia. E aqui a gente vê também uma linha de ação assim bem interessante, que é pornografia, ociosidade espiritual e depressão. Então, essa é uma linha de ação também importante da gente entender. Às vezes a gente pensa assim, puxa vida, será que tem uma ligação entre pornografia e depressão? E esse elo de ligação é exatamente a ociosidade. Ontem à noite nós falamos muito sobre ansiedade, como que esse estresse interno numa ação contínua, né, essa ansiedade crônica, pode, a longo prazo, ser substituída por um quadro agudo de depressão. Mas o ócio também, o ócio espiritual, constrói uma teia de passividade que seduz, que escraviza, que mortaliza a vontade. É literalmente uma neurose. Isso pode se tornar um abismo imensurável na alma. Pessoas viciadas na ociosidade. Gente, isso é um dos caminhos assim mais fortes para a pessoa cair realmente na depressão, numa vida sem sentido, sem significado nenhum. E aqui que entra exatamente a pornografia, não é? É importante a gente entender que a pornografia é algo altamente viciante, altamente viciante. Uma pesquisa que foi feita nos Estados Unidos, não é? O resultado dessa pesquisa deu que a pornografia vicia 10 vezes mais que heroína e cocaína. Pornografia é altamente viciante. É lógico que a pornografia é um ataque assim muito direto, está muito direcionado ao homem, não é? Está muito direcionado ao homem, e destruindo principalmente a pessoa que realmente que tem um relacionamento com Deus, não é? Que tem um entendimento das verdades de Deus. Quando essa pessoa realmente entra nesse poço de areia movediça da pornografia, olha, começa a perder toda a influência espiritual, começa a entrar em condenação. São cadeias assim tão terríveis que a pessoa acaba realmente entrando num quadro profundo de depressão também, não é? Então, pornografia, ociosidade e depressão. Esse tem sido um ataque terrível contra a estrutura familiar, não é? Eu até coloco aí também no livro essa ligação da pornografia também com a impotência marital. Esse é um outro fenômeno também assim estranho, mas que na prática ocorre demais. Um alto percentual de casais estão passando por crises assim, não é? A vida sexual interrompida, e quando a gente vai ver o que está acontecendo, é pornografia, não é? É exatamente o vício da pornografia. Como a gente falou, o homem, especificamente falando, ele é muito atraído, despertado sexualmente por aquilo que ele vê. Então, para a maioria dos homens, o sexo visual, o sexo pornográfico, ele dá muito mais prazer do que a própria relação sexual, o próprio coito. O homem é muito atraído por aquilo que ele vê. A mulher é mais atraída por aquilo que ela ouve, maneira como ela é tratada, tocada, não é? Mas o homem é atraído por aquilo que ele vê. Então, o que acontece é que, hoje, a pornografia é uma coisa que
de muito fácil acesso. Hoje, qualquer pessoa que tem um computador conectado na internet, poucas teclas que a pessoa digita, ela está no submundo da pornografia. E ali, quando a pessoa entra nisso, como eu disse, é um poço sem fundo, é algo altamente viciante. Então é aí que muitos maridos começam literalmente a abandonar a cama e ficam ali no computador, horas, horas, horas e horas, sem ver, não vê a hora passar. Não é? Inclusive, é muito comum a pessoa chega em casa tarde, em vez de estar com a esposa, vai para o computador. Estou fazendo um trabalho, tem que fazer o trabalho, não sei o quê, não é? Nunca vi meu marido trabalhando tanto, né? Fica horas e horas e horas no computador. E o que ocorre? Muitas vezes aquilo é tão chamativo, não é? Ele começa a ver tantas coisas ali que chamam tanta atenção dele, que ele começa a perder o interesse pelo relacionamento sexual com a esposa. É lógico que existe aí também, não é, um ataque demoníaco muito sério, porque o propósito maior desse espírito é o quê? É tirar a pessoa de dentro para fora do casamento. Então, esse espírito começa o quê? Destruir o desejo sexual, maritalmente falando, dentro do casamento. Então, a pessoa perde o desejo, o homem perde o desejo sexual pela esposa e começa a ter interesse sexual só fora do casamento. Isso, gente, é uma porta para o adultério. Tantos casos que nós temos atendido assim. E eu não estou falando só de membros de igreja, não. Nós estamos falando de pastores, de líderes. Não é? Às vezes, gente realmente de peso, que entra realmente nesse tipo de cadeia. E aí começa o declínio espiritual. De repente, aquela pessoa perde toda a influência, né, todo aquele incentivo que antes ela exalava, entra realmente assim num baixo mesmo emocional, não é? E muitas vezes até desenvolve uma depressão. A hora que você vai tentar entender, puxa vida, mas por que o pastor fulano, o que está acontecendo que esse cara está com depressão? A hora que você começa a desenterrar as raízes, uma das raízes que você mais encontra é pornografia. Não é? Muitos casos de pastores deprimidos hoje, você observa exatamente esse aspecto aqui presente, pornografia. Então, essas três coisas, gente, o abuso sexual caracterizado por ameaça, que silencia a pessoa, que coloca a mordaça emocional na boca. A bestialidade e a pornografia, esses três elementos têm um alto potencial de fazer infiltrar. Essa passividade que reside na pessoa, à medida que ela vai vivendo, não é? Vai levando a vida, essa passividade migra para outras áreas, e a pessoa começa a perder a capacidade de reagir emocionalmente. Então, depressão se torna altamente convidativa. A pessoa se acomoda facilmente com uma situação de mediocridade emocional. Ela aceita, é normal. É a passividade mostrando a sua cara. Se a gente não lidar com essas raízes, não é? Se a gente não chegar nessa profundidade, vai ser muito difícil você conseguir soltar as amarras da passividade na vida dessa pessoa. Por isso que é muito poderoso, gente, a gente lidar com esse tipo de vergonha escondida. É o que eu falei, quando a gente, no campo da libertação a gente não lida com demônios. Libertação, a gente lida com o lixo da alma, com culpas, vergonhas, portas de carnalidade, iniquidades geracionais, feridas, inimizades, barreiras. A gente lida com tudo isso. E essa questão das vergonhas,
Esse é um ponto sério, porque aqui é onde as maiores fortalezas, né, aquelas conjecturas, aquelas mentalidades que aprisionam, se estabelecem. E só existe uma maneira de você realmente lidar com esse tipo de vergonha. É o que Tiago 5,16 fala. Confessai as vossas culpas e vergonhas, né? No original, aí no grego, a palavra culpa, não é? Ela embute o conceito de vergonha. Confessai as vossas culpas e vergonhas uns aos outros e orai uns pelos outros para que sareis. Quando uma pessoa faz a decisão de tirar essa mordaça e falar, eu vou conversar sobre esse abuso que eu sofri com alguém, com uma pessoa da minha confiança, não é? Uma pessoa que eu tenho como uma pessoa madura. Irmãos, aí esse pacto com o ocultismo, com o silêncio, começa a se romper. Uma libertação brota. É comum, quantas vezes a gente tem ouvido pessoas que tomam essa coragem. Pessoas que falam assim, pastor, olha, que eu vou falar, tem 30 anos que eu carrego isso comigo. Nunca consegui falar sobre isso com ninguém. E quando a pessoa fala, tira a mordaça, é um diferencial na vida dela. É a principal maneira de você reagir ao espírito de passividade. É você confessar as vergonhas, as culpas. Por isso que todos nós precisamos de amigos espirituais, não é? Um discipulador, um ancião, não é? Alguém de confiança que tem maturidade para você fazer esse tipo de colocação e receber oração. Isso é muito poderoso. Ok, o próximo ponto aí que nós vamos falar é a questão da falta de perdão associada à apostasia. Eu vou dar essa ênfase aí em relação à apostasia, mas a falta de perdão e raiz de amargura é um aspecto também fundamental num quadro depressivo. Então, nós vamos entender aqui algumas coisas que também são bem importantes. A princípio, não existe nada de comprometedor em sermos feridos. Qualquer pessoa pode ser ferida. O próprio Jesus foi ferido, não é? A Bíblia fala que ele veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. Então, a grande questão é como nós reagimos diante dessas cargas de injustiça, de rejeição. Como você reage é o que vai fazer toda a diferença na sua vida e no mundo. Então, nós precisamos de aprender a lidar com essas situações que nós sofremos. Então, não importa o que fizeram conosco, importa o que nós estamos fazendo com aquilo que fizeram conosco. Isso é o que vai determinar o nosso caráter e também o nosso destino. Certa vez um homem, inclusive, ficou anos nos campos de concentrações nazistas, e esse homem fez uma declaração assim extremamente poderosa. Ele falou assim, olha, ninguém pode te ferir sem o seu consentimento. Ficar ferido, ficar amargurado, ficar embarreirado, ressentido, é uma escolha que você faz ou deixa de fazer. Ninguém pode te ferir sem o seu consentimento. Não é? Esse é o grande paradigma do perdão. Então, nós temos realmente uma arma extremamente poderosa contra qualquer tipo de injustiça, não é? Traição, que é o perdão. Mas vamos ver alguns princípios aqui importantes acerca do perdão. Primeira coisa, perdão não é um sentimento, é uma escolha. Na verdade, você jamais vai sentir no seu coração de perdoar alguém que te ofendeu, que te abusou, não é? Nós falamos aqui do abuso sexual, mas existem muitos outros tipos de abuso. Tem um abuso moral, tem um abuso físico, tem um abuso espiritual, não é verdade? Tem muitos outros tipos de abuso. Então, você nunca vai sentir de perdoar.
Você vai sentir desganar aquela pessoa. Para você perdoar, você tem o quê? Que negar a si mesmo. É só da cruz que a gente pode dizer: Pai, perdoa porque não sabe o que faz. Não é? Segunda coisa, o perdão não é uma sugestão, é um mandamento. Então, perdão não é uma sugestão que Deus faz para você. Ele estabeleceu o perdão como uma lei inegociável. Não é? Quando Pedro chegou lá para Jesus, falou: Senhor, até quantas vezes eu tenho que perdoar esse cara? Alguém lá que estava pisando no calo de Pedro, né? Falou: até 7 vezes eu já perdoei. E Jesus falou: não, Pedro, não é só 7 não, 70 vezes 7 por dia, né? Também o perdão é unilateral, independe da atitude da outra pessoa. Não importa se ela se arrependeu ou não, se ela reconheceu o seu erro ou não, se ela pediu perdão ou não, nós precisamos o quê? De perdoar. É um mandamento, porque só assim nós podemos garantir a nossa saúde emocional e também a nossa proteção espiritual. Caso contrário, a amargura vai trazer sérias perturbações. E também é importante você entender que perdoar não é você esquecer, mas é você não usar isso mais como um argumento contra aquela pessoa. Não é? Esse paradigma falando, quem perdoa esquece. Não é? Isso é um sofisma. Isso não acontece na prática. Não é? Então, perdoar não é esquecer. Tem coisas que você jamais vai esquecer. Não é? Você não vai conseguir fazer uma amnésia. Não é? Então, perdoar uma pessoa, o que define uma pessoa curada? É uma pessoa que pode se lembrar confortavelmente daquilo que aconteceu. Você se lembra, mas aquilo não dói mais, não é? Não existe mais amargura no seu coração. É a diferença entre a cicatriz e a ferida. Quando você olha para uma cicatriz, você se lembra do que aconteceu, mas a cicatriz não dói mais. Agora, a ferida, se você mexer, não é? Vai te incomodar muito. Então, é importante a gente entender essas pressuposições aí sobre o perdão. A gente coloca também algumas fases do perdão. É importante a gente entender o perdão como uma decisão que a gente faz, mas também é um processo. Esse processo da cicatrização da ferida, não é? Então, o extremo oposto do perdão, qual que é? O extremo oposto do perdão não é o ódio, como muita gente pensa, é a indiferença. Quando você sofre realmente uma agressão, uma injustiça muito grande, muitas pessoas decidem o quê? Matar aquela pessoa no coração. Às vezes a pessoa não pode matar fisicamente, senão vai preso, né? Então a pessoa mata no coração. Essa pessoa, para mim, não existe mais, se torna indiferente a ela. Então é indiferença. Quando a pessoa descobre que ela realmente tem que perdoar, porque é um mandamento, não é? Então essa indiferença agora vira raiva. Só que a raiva é menos pior que a indiferença. Você já está saindo da coma emocional, você já está pelo menos sentindo alguma coisa pela pessoa, né? Ainda que seja raiva, mas pelo menos você já está sentindo alguma coisa, não é? Aí, depois desse processo da raiva, vem o conflito, porque mediante a convicção do Espírito Santo, a raiva vai perdendo a sua força, não é? E você já consegue lidar com seus sentimentos. A pessoa percebe que ela pode enfrentar tudo aquilo, mas ao mesmo tempo parece não querer, não é? É um sentimento onde o ofensor não merece ser perdoado, vem à tona, então um conflito se estabelece. Aí depois vem o próximo estágio, que seria uma frustração, porque a pessoa está totalmente convencida que tem que perdoar, que pode perdoar, apesar de não gostar da ideia, não é? Então, é um sentimento de tristeza e frustração. Mas, ao mesmo tempo que se sente impotente diante de tudo que sofreu, ela é fortalecida por aquela convicção que ela está fazendo em Deus o que ela realmente tem que fazer. Aí vem a aceitação, não é? Quando a pessoa se conforma com a ideia,
colocando a obediência acima dos sentimentos. Isso é andar no Espírito. É você colocar a sua obediência a Deus acima dos seus sentimentos. A vida emocional volta ao equilíbrio, não é? As coisas começam a se ajustar. Depois da aceitação vem a paz. Após você sustentar com firmeza a postura de perdoar, então você começa a desfrutar daquela paz que há tanto tempo se havia perdido. Esse é um indubitável sinal da vitória sobre a amargura. Paz. Aí vem a memória cicatrizada, não é? A pessoa se sente consolada pelo Espírito Santo. Ela pode agora se lembrar confortavelmente de tudo que aconteceu. E o último ponto é o bom humor. É o último estágio do processo do perdão. O bom humor. O bom humor é a menor distância entre duas pessoas. É quando a pessoa não apenas se lembra confortavelmente do que aconteceu, mas ela pode até fazer piada, né, com aquilo que aconteceu. Ela até ri do que aconteceu, da maneira como ela reagiu. Não é? Então, isso define realmente uma pessoa sarada, curada, cicatrizada. Foi o que Paulo falou: trago no meu corpo as cicatrizes de Cristo. Não eram feridas abertas, eram cicatrizes, coisas resolvidas. Agora, veja bem, gente, a falta de perdão traz algumas consequências extremamente sérias. No reino de Deus, você sonegar perdão é uma brecha imperdoável. E nós vamos explicar, biblicamente, algumas coisas aqui. Vamos ver algumas consequências destruidoras da falta de perdão. A primeira consequência aí é o envenenamento. A pessoa se envenena mesmo. A falta de perdão produz uma ferida. Essa ferida, quando alimentada, produz o quê? Amargura. Amargura é uma toxina maligna tão venenosa quanto infecciosa. Não perdoar é literalmente você tomar o veneno e querer que o outro morra. Não é? Mas é você que está tomando o veneno. Você vai se envenenar com essa toxina. Então, toda atitude de vingança não deixa de ser também o quê? Um suicídio emocional. Vai haver envenenamento. Vai haver também relacionamento aprisionado. O perdão é um princípio decisivo que determina uma condição de liberdade ou aprisionamento espiritual. Quanto mais ficamos amargurados contra alguém, mais nós nos unimos iniquamente a essa pessoa. Mais você se aproxima malignamente dela. Mais próximo você se torna dela. Quando a gente até ensina sobre ligações iníquas entre almas, esse é um dos pontos bem importantes. Não é? Como é que você se une iniquamente a uma pessoa? Pela inimizade. Aquela pessoa passa a ser o que? O centro, se tornar o centro da sua vida. Então, se tem uma pessoa na igreja que você está amargurado, vamos dizer que aquela pessoa vai no culto hoje. Então, você fala, não, hoje eu não vou no culto porque o fulano vai. Aí a pessoa não vai no seminário. Ah, então eu vou fazer a minha inscrição no seminário, já que o fulano não vai, eu vou. Agora, quem que é o centro da vida dessa pessoa? É Jesus ou é essa pessoa que ela não perdoa? É a pessoa. Está algemado a ela. Está com um relacionamento aprisionado. Se tem alguém que te injustiça, que te persegue, que tem realmente feito muito mal para você, a única maneira que você tem de ficar livre dessa pessoa é perdoar ela. É a única maneira de você ficar livre. Porque quanto mais você nutre falta de perdão, amargura, mais essa pessoa vai se tornar o centro da sua vida. E esse ponto aqui que nós falamos, que é um ponto assim bem sério,
questão da apostasia. Quando nós não perdoamos alguém, nós nos colocamos num caminho de apostasia. Essas coisas andam profundamente juntas, não é? Mateus 6, 14 e 15, Jesus fala assim: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens, tampouco vosso Pai perdoará as vossas ofensas. Eu acho esse texto aqui, assim, um dos textos, uma das colocações mais sérias da Bíblia. Quando você só nega perdão a alguém, quando você deixa de perdoar alguém, você está se colocando na condição de não ser perdoado por Deus. Se você não perdoa, você não vai ser perdoado. E quando você se coloca numa situação de não ser perdoado por Deus, gente, esse é o princípio ativo da desgraça. Você se colocar numa situação de não ser perdoado por Deus. Quando você realmente estuda a Bíblia, assim, seriamente, tema da salvação, você vai entender que a nossa salvação, ela é condicional. Existem várias condições para você manter a sua salvação. Uma delas é a perseverança. Jesus falou que aquele que perseverar até o fim será salvo. Não é? Uma outra condição da salvação também é essa aqui, é o perdão. A nossa salvação está condicionada a perdoarmos. Quando você deixa de perdoar, você deixa de ser perdoado. Você começa a se extraviar. Você começa a entrar por um caminho de apostasia da fé. Irmãos, isso aqui é tão sério, não é? Hoje de manhã eu estava até falando lá para o pessoal. Você sabe qual que é a maior igreja do Brasil hoje? É a igreja dos apóstatas. Hoje nós vivemos, assim, uma situação muito séria como evangélicos no Brasil. É bem séria. Nós temos uma população equivalente à população evangélica, que já foi evangélica e hoje estão se tornando as piores pessoas da sociedade. Nós temos em torno de 40 a 50 milhões de apóstatas aqui no Brasil. Gente que já esteve sentado nessa cadeira aí que você está sentado, ouvindo a palavra, recebendo de Deus. E essas pessoas hoje estão no mundo, apostatadas, se tornando as pessoas mais depravadas, porque isso é um problema sério da apostasia, torna-se o segundo estado pior do que o primeiro, não é? Você pode olhar, as pessoas mais depravadas do mundo são pessoas que já conheceram a fé, que já experimentaram um relacionamento com Deus, por incrível que pareça. E quando você vai sondar a história que levou essas pessoas por esse caminho de apostasia, sabe o que você vai encontrar? Falta de perdão, amargura. Ah, estou amargurada porque o pastor da minha igreja falou isso comigo, porque o meu namorado, a minha namorada, porque o fulano. Sempre vai ter uma história de amargura. De amargura. Nunca mais volto naquela igreja. Amargura. Falta de perdão. Então essas coisas andam juntas. Falta de perdão anda de mãos dadas com a apostasia. E esse é um caminho que nos leva à depressão. Quando você
estuda aquela parábola do credor incompassivo, e veja bem que Jesus estava falando aquilo com os discípulos, ou seja, os futuros apóstolos da igreja, depois que Pedro fez aquela questão: Senhor, até quantas vezes eu tenho que perdoar? Até 7. Não é? Então, depois disso, Jesus conta essa parábola de um homem que foi perdoado de uma dívida impagável, né? Ele devia lá fortuna, foi perdoado, e não pôde perdoar uma mixaria que um conservo devia a ele. Ele sonegou perdão, encerrou aquele cara na cadeia. Quando o senhor em questão soube do que havia acontecido, não é? Falou: mal servo. E foi lá, deu um veredito, né? Que ele fosse entregue nas mãos dos verdugos. No literal aí são espíritos torturadores ou atormentadores, e que ele não sairia daquela prisão enquanto não pagasse o último centavo. Olha só o veredito que esse cara recebeu por não ter perdoado, por ter oferecido uma graça aquém daquela que ele havia recebido. Irmãos, às vezes eu vou te falar um negócio que dá tristeza. Você vê gente falando: eu não consigo perdoar fulano. Gente, pelo amor de Deus, Deus nos perdoou de todas as nossas misérias. Como é que nós podemos falar que nós não perdoamos uma outra pessoa? A partir do momento que Jesus levou os nossos pecados na cruz, que Ele tomou o nosso lugar ali, a justiça da cruz é a misericórdia. Nós não podemos oferecer aos outros uma graça menor, aquém daquela que nós recebemos de Deus através de Jesus. Então esse homem foi entregue o quê? Na mão dos espíritos atormentadores. E aqui vem os tormentos temperamentais, emocionais, depressão, inclusive câncer, né? Hoje a própria ciência reconhece a ligação entre a falta de perdão e o câncer. Muitos cientistas, eles chamam as células cancerógenas ou cancerígenas de células angustiadas. Eu tenho feito uma pesquisa até informal sobre isso, porque às vezes a gente atende famílias com alto percentual de pessoas que sofrem de câncer. Quando você faz assim uma investigação e começa a perguntar: olha, mas essa pessoa que teve câncer, que morreu de câncer, tinha alguma amargura? Tinha alguém que ela não perdoava? Normalmente você ouve uma resposta afirmativa, é impressionante. Então começa a vir uma série de tormentos. Falta de perdão é algo altamente depressivo. Altamente depressivo. Quando Paulo fala lá sobre a ceia, ele explica esse princípio. Ele fala: olha, tem muita gente que já morreu, que está doente, né? Morreu antes do tempo, está doente. Por quê? Porque toma a ceia do Senhor sem discernir o corpo de Cristo. Amargurado, com inimizade, odiando o irmão, sem perdoar, não é? Sem discernir o significado maior da ceia. E essas pessoas, o quê? Elas morrem mais cedo. Ficam doentes, ficam enfermas. Eu não esqueço, isso foi bem no início da minha conversão, eu gostava demais assim, de evangelizar em hospital. Então, todo sábado eu ia para algum hospital, lá em Belo Horizonte, ia de enfermaria em enfermaria. Então, a gente sempre chegava, abria a Bíblia, né, pedia licença, lia um trecho da Bíblia, dava uma palavra, depois ia orando cada leito, né? O hospital é muito bom de pregar o evangelho, né? O cara já está deitado, olhando para o céu, né? Muita coisa para acertar com Deus, né? Todo mundo muito aberto para Jesus. E a gente vê assim Deus fazendo coisas lindas, né? Eu, muitas vezes vi Deus fazendo coisas sobrenaturais, porque os dons, eles se manifestam para aquilo que é útil, não é? Se você quer ver o dom de curar em evidência, vai evangelizar no hospital, não é?
Espírito vai se manifestar de uma maneira poderosa, curando muita gente. Mas eu não me esqueço, eu fui orar por essa senhora. E eu comecei a orar para que Deus curasse e tal, bem animado, bem empolgado. E de repente, sabe quando a unção esgota? Eu senti assim, um negócio estranho, não é? E uma voz falou dentro de mim: não ora para ela ser curada, porque eu não vou curar. Eu falei: deve ser o diabo. Não é possível. Mas era Deus mesmo. Era Deus mesmo. Então, parece que tinha areia na boca. Eu dei um nó na oração e tal, e comecei a conversar com aquela mulher. Fui conversando. Eu nem me lembro por quê, mas eu fiz essa pergunta. Chegou um momento da conversa que eu perguntei para ela: olha, tem alguém que a senhora não perdoa? Para que eu fui falar aquilo? Ela entrou em erupção. E começou a falar de uma pessoa: mas eu não perdoo. E ela esbravejava, ela tremia de ódio. E de repente, assim, me deu uma verborreia, né? De repente eu falei, olha, enquanto a senhora não perdoar essa pessoa, a senhora não levanta dessa cama. Quando eu vi, eu já tinha falado. Eu normalmente penso muito antes de falar, né? Mas ele deu uma diarreia na boca. E eu vi que era uma palavra profética para ela. Aquilo era de Deus. Ela não quis perdoar, mas eu deixei essa semente com ela. E eu entendi por que ela estava naquele hospital. Estava mal, estava ruim. Falta de perdão. Tem muita gente morrendo antes do tempo, viu? Paulo fala: são muitos os que já dormem e que também estão doentes, porque toma a ceia sem discernir o corpo de Cristo. Se você não perdoa, você se coloca numa situação de não ser perdoado. Esse é o princípio ativo da desgraça, da apostasia. Você vai divergir da presença de Deus. E a apostasia, gente, é algo muito sério na Bíblia. A apostasia traz uma série de maldições relacionadas com a desintegração psicoemocional, depressão e pânico. Presta atenção nesses textos aqui. Você lembra quando a Bíblia fala sobre os castigos da apostasia ou da desobediência, lá em Deuteronômio 28 ou Levíticos 26? Quebra da aliança. Gente que se apostata da aliança que fez com Deus. Fala assim, no versículo 28 de Deuteronômio 28. O Senhor te ferirá com loucura, cegueira e com pasmo de coração. O Senhor ali te dará coração tremente, desfalecimento de olhos, desmaio de alma, e a sua vida estará como em suspenso diante de ti, e estremecerás de noite e de dia, e não terás segurança da sua própria vida. Pela manhã dirás: ah, quem me dera ver a tarde, e à tarde dirás: ah, quem me dera ver amanhã, pelo pasmo que terás em seu coração e pelo que verás com os teus olhos. Olha que coisa forte isso. Gente, quantas pessoas estão hoje numa situação literalmente como essa? E quanto aos que de vós ficarem, eu lhes meterei pavor no coração, nas terras dos seus inimigos, e o ruído de uma folha agitada os porá em fuga. Fugirão como quem foge da espada e cairão sem que ninguém os persiga. Gente, quantas pessoas que estão desenvolvendo toda essa desintegração psicoemocional? Depressão, pânico, não é? É exatamente isso. Essas coisas estão associadas com o quê? Com apostasia. E a apostasia está associada com amargura, falta de perdão. Se você não perdoa, meu querido, você vai se distanciar da presença de Deus. Você está num caminho muito perigoso. E também uma outra consequência da falta de perdão é a condenação. Jesus, em Mateus 7, 1 e 2,
ele fala assim: não julgueis para que não sejais julgados, porque com o juízo com que julgais sereis julgados, e com a medida com que medis, vos medirão a vós. Quando nós não perdoamos alguém, nós nos tornamos vulneráveis para praticar o mesmo mal que a gente condenou. Os nossos principais erros têm a mesma natureza dos erros que nós não perdoamos. Impressionante essa lei. Essa lei foi bem evidenciada por Paulo, lá em Romanos 2:2. Tu que julgas, praticas o mesmo. Então, isso é realmente muito forte. É algo muito sério essa questão da condenação. O que eu quero dizer, o que Jesus está dizendo, é que quando você condena alguém, quando você julga temerariamente e condena, critica, deprecia alguém, você está construindo o seu próprio tribunal. É nesse mesmo tribunal que você vai ser julgado. Esse princípio aqui, eu vou te falar, isso pode mudar o rumo da sua vida. Não é da nossa responsabilidade condenar ninguém. Ninguém. Não é da nossa responsabilidade, não. Coisa que pertence a Deus, que conhece todos os ângulos de qualquer situação, não é? A não ser que você está julgando uma situação que envolve a sua liderança, a sua jurisdição ministerial, onde você tem essa prudência de conhecer todos os ângulos, todos os lados, né? Um juiz, ele só pode tomar uma decisão a partir do momento que ele ouve todos os lados da história, não é? Isso é uma lei básica. Mas quando nós julgamos, quando nós condenamos alguém, nós estamos semeando, preparando o nosso próprio tribunal. Foi isso daí o que aconteceu com Davi, não é? Quando o profeta, muito sabiamente, o confrontou, confrontando os crimes de Davi, contou aquela famosa parábola, né, de um homem muito rico, muitas ovelhas, que não sei o quê, e tal, e tinha um outro pobre que só tinha uma ovelhinha. Aí veio um viajante na casa desse homem muito rico, ao invés dele pegar uma das suas ovelhas, pegou exatamente a ovelhinha desse homem pobre, que só tinha uma, para preparar para o viajante. E o profeta falou: Davi, o que faço com esse homem? E Davi imediatamente falou: esse homem é digno de morte. Tu és esse homem. A sentença saiu da boca dele. Da boca dele. Irmãos, com a medida que nós medimos, seremos medidos. Por isso, gente, é muito sábio perdoar. É muito sábio você perdoar. É essencial para a nossa saúde emocional. Só para a gente fechar esse ponto, vamos identificar uma pessoa amargurada. Vamos tentar dar a radiografia de uma pessoa amargurada. Eu sei que todos vocês têm muita luz sobre perdão, né? Mas tem alguns assuntos que não tem jeito, a gente sempre tem que bater nessa tecla, né? Identificando uma pessoa amargurada. Várias características aqui. A primeira característica de uma pessoa amargurada é a falta de interesse pelos outros. A pessoa ferida se importa muito pouco com quem quer que seja, perdeu a afeição natural, torna-se empedrada, endurecida, indiferente, insensível à dor e à necessidade alheias. Pessoas amarguradas, elas são retiradas, separadas, experimentando uma comunicação, né, quebrada, mal sucedida. Segunda coisa, pessoa amargurada, ela não é transparente, ela começa a perder essa transparência, né? Essa capacidade de ser ela mesma.
pode se tornar extremamente envergonhada, vive uma vida encoberta, a tendência é retrair, esconder a ferida. Ela não quer ser descoberta exatamente com medo de ser novamente rejeitada, não é? Então, o medo de se expor é sempre sustentado por algum tipo de manipulação, de máscara e etc. Terceira coisa, a pessoa amargurada é hipersensível, melindrosa, fere-se muito facilmente. Como ela já está sofrendo, ela reage tomando qualquer correção como se fosse rejeição. Às vezes você até quer ajudar, fulano, olha, por favor, não faça isso não vai ser legal para você. Fulano me rejeitou. Não é? Ela recebe qualquer correção como se fosse uma rejeição. É muito vulnerável às vãs imaginações. Ela pensa que todo mundo está contra ela. Aquela famosa goleiro de seta. A seta passa lá em cima, puxa aí. Né? Está falando de mim, e não sei o quê, né? Tendência à possessividade. Normalmente, a pessoa amargurada, ferida, tem uma tendência à possessividade, por causa do déficit emocional. Raramente ela tem um verdadeiro amigo, quando consegue isso, age com uma possessividade doentia. Não, fulano só pode ser meu amigo, ninguém pode mais, né, ser amigo dele, não é que ela se sente assim, enciumada. Isso vai tornando o relacionamento insuportável para outra pessoa, infernizando a situação, trazendo mais sofrimento. Gente, ninguém aguenta uma pessoa que quer monopolizar um relacionamento. Isso asfixia a individualidade e, é lógico, vai trazer mais ferida ainda. Um outro ponto aí é que a pessoa amargurada, ela faz acepção de pessoas. Ela só considera as pessoas que são ou que agem da forma como ela quer ou gosta. Pessoas que discordam dela são tidas como insuportáveis. Tem aquela tendência de riscar pessoas totalmente da vida dela. É comum você ouvir ela dizer assim, eu não suporto essa pessoa. Fulano morreu para mim. Morreu. Né? Também tem medo de conhecer novas pessoas. Muitas vezes o medo de uma nova frustração supera a expectativa de um novo relacionamento. Então, às vezes é comum a gente ver pessoas profundamente frustradas nesse sentido. Uma vez eu estava conversando com uma irmã, ela abrindo o coração, e chegou num ponto que ela, então, chegou na área que estava pegando, ela falou, não, Cote, eu, sinceramente, eu não quero me casar. E quando você vê uma moça, não é? Uma moça bem apresentada, bonita, falando assim, eu não quero me casar, é porque tem um negócio muito sério, porque toda moça quer casar. Eu não quero me casar. E quando a gente foi ver ali a história do relacionamento dos pais, um inferno, então aí ela desabafou, falou, olha, se for para mim sofrer o que minha mãe sofreu com meu pai, eu não quero casamento. Né? Havia uma ferida profunda ali. Também, uma outra característica de uma pessoa ferida é que ela tem que ser sempre atendida nas suas exigências imediatas. Elas não sabem ouvir um não sabem ouvir um espera. As coisas têm que ser apenas do seu jeito, na sua hora, intransigente. Tem que ser do jeito e na hora dela. Também mostra pouco ou nenhuma gratidão para com os outros. Esse é um ponto fundamental. Talvez é uma das maneiras assim mais fáceis, mais patentes, né, de você diagnosticar uma pessoa ferida, é pela gratidão. Todas aquelas áreas da sua vida que você pode ser agradecido a Deus, é porque você está curado. Se tem alguma coisa que você não pode, naquilo, dar graças a Deus, é porque tem um problema. Paulo fala o quê? Em tudo dai graças. Não é por tudo, mas é em tudo. Até numa coisa que não foi boa. Você pode dar graças. Por quê? Porque podia ter sido pior. Né? Podia ter sido pior. Obrigado, porque não foi pior.
a tragédia. Não é? Então, gratidão é um termômetro realmente da saúde emocional. Quando a pessoa não tem gratidão, quando ela cospe no prato que ela comeu, quando tem esse tipo de atitude, é porque a vida emocional está infeccionada. Também, geralmente, ela vai falar palavras de lisonjas ou de críticas duras. É 8 ou 800. A pessoa ferida é assim. Ou a pessoa é a melhor pessoa do mundo para ela, ou é a pior. Ou ela elogia ou critica. Enquanto se sente agradada, aquela pessoa é a melhor pessoa do mundo. Qualquer frustração mínima, aquela pessoa não serve. É a pior pessoa do mundo agora. Também guarda mágoa por longo tempo, acha extremamente difícil perdoar. E a gente fala, perdoar é muito difícil. Toda pessoa que acha extremamente difícil perdoar, algumas até dizem, eu não consigo perdoar. Essa é uma das maiores mentiras de Satanás. Né? Eu não consigo perdoar. Isso expressa realmente, é um sintoma claro de que essa pessoa está profundamente ferida. Na verdade, perdoar é a maneira mais fácil e barata de resolver os principais problemas e conflitos da vida. Né? Difícil mesmo, extremamente doloroso, é você não perdoar. Aí você vai sofrer. Sai caro. Também, frequentemente, tem atitudes obstinadas de rebelião aberta. Toda pessoa ferida desenvolve um orgulho muito forte. Feridas e orgulho são coisas proporcionais. Como é que eu sei o tamanho do orgulho? É o tamanho da ferida. As feridas se concentram no orgulho, viabilizando a existência e a influência desse orgulho. E o orgulho pode contaminar as nossas decisões, sustentando o quê? Obstinação. E a obstinação é isso, é você insistir numa coisa que você sabe que você está errado. É obstinação. Muitas vezes querendo se auto-justificar. Aqui é que a gente entende a feitiçaria da rebelião. Por isso que a Bíblia fala o quê? Samuel disse para Saul que o pecado de rebelião é como feitiçaria. Só a ferida pode justificar esse tipo de insensatez. Teve uma situação, né, de um casamento que se divorciou, se desfez, e havia-se um ódio tão grande entre essas duas pessoas, que o marido começou a se desfazer dos bens deles. Então, um carro que valia, por exemplo, 30, ele vendeu por 5, só para a ex-esposa tomar prejuízo. Ele falou, eu tomo prejuízo, mas ela também toma. É uma burrice, né? É só um cara tem que estar muito enfeitiçado pela ferida para fazer um negócio desse. O cara está se prejudicando, se autodestruindo para o outro também se sentir mal. Entende? É muita mediocridade. Mas o que explica esse tipo de insensatez, gente? Esse tipo de comportamento burro? A ferida. Até onde uma pessoa pode ir na ferida dela? E também, pessoas feridas vão buscar más companhias com o intuito de se sentirem apoiadas, né, em relação às suas feridas. Isso é uma lei do mundo espiritual. Os amargurados se atraem, não é? Normalmente, uma pessoa amargurada vai buscar um outro rebelde para se sentir apoiado na sua rebelião. Isso é uma lei mesmo, não é? É o princípio do motim, né? Também experimentam extremos no humor. De repente, a pessoa está super alegre, daqui a 5 minutos, a lua virou. Você não pode nem chegar perto. Então, você não sabe que lua o fulano vai estar hoje. Porque, dependendo da lua, ele já vem com as 4 patas. Né? É um negócio terrível. E o último ponto aí, toda pessoa amargurada é dada a maledicência.
tem sérios problemas com as palavras. Vai jorrar da sua boca muitas palavras de condenação, de difamação, sempre pelas costas. E é dessa forma, gente, que muito ministério é destruído. Hoje a gente vê muitas igrejas sendo implantadas, mas eu tenho visto várias igrejas fechando as portas. Muitas igrejas, muitos ministérios acabando. E você sabe o que destrói um ministério, às vezes? É a maledicência dos membros. É a maledicência do próprio pastor. O pastor fala mal das ovelhas e as ovelhas falam mal do pastor. O diabo não precisa nem de fazer nada. A própria igreja dá cabo de si mesma. O diabo só fica de braço cruzado. Puxa vida, né? Aqui está fácil demais, né? Então, isso aqui é um diagnóstico, é uma radiografia de uma pessoa ferida. Lógico que a amargura, a falta de perdão também está muito associada com essa questão dos abusos que nós falamos, né, no ponto anterior, abusos sexuais, morais, abusos espirituais. Muito comum hoje os abusos espirituais, líderes que se sentem donos das pessoas, que se sentem no direito de amaldiçoar alguém que saiu da igreja. Não é? O cara decide sair da igreja, está amaldiçoado. Coisas horríveis vão acontecer com você. Você vai voltar rastejando. Vai voltar e vai pedir perdão. E eu vou pensar se eu perdoo ou não. Bom, o que a Bíblia diz que essa pessoa não está sendo um pastor, está sendo um bruxo, um feiticeiro. Não é? Nenhum pastor tem o direito de fazer isso. Mas são abusos espirituais, acontece. E tudo isso, gente, pode construir realmente, ou ajudar a construir um quadro de muito prejuízo emocional, muito prejuízo, muita destruição, que a médio e longo prazo vai ser substituído por um processo terrivelmente depressivo. Eu gostaria que você curvasse sua cabeça agora. Eu quero orar com você. Tá? Antes da gente passar para o próximo ponto aqui, eu quero orar com você. Se existe uma dor, uma vergonha, uma ferida, por causa de abusos que você sofreu, abusos sexuais, se existe uma vergonha por causa de perversão sexual, se existe alguém que você não perdoa, você não conseguiu perdoar, você ainda não tomou essa decisão dentro de você, não, eu vou soltar essa pessoa, eu vou soltar ela. Porque graça e misericórdia, gente, andam na contramão do merecimento. O que é graça? Graça é você receber o bem que você não merecia. E o que é misericórdia? É você não receber o mal que você merecia. Então, graça e misericórdia não tem nada a ver com merecer. Isso tem a ver com esse inexplicável amor de Deus. Então, se hoje você precisa de enfrentar a vergonha, a dor, a amargura, se você precisa realmente de perdoar uma pessoa que te abusou, eu gostaria que você não continuasse passivo, mas eu acho que vai ser importante a gente levantar um altar aqui, onde você vai enfrentar essa passividade, onde você vai soltar essa pessoa, onde você vai se dispor até compartilhar isso com alguém da sua confiança, seu pastor, seu discipulador. Mas eu gostaria que, se você precisa de tratar de alguma situação de abuso, de perversão sexual, de amargura, que você tivesse a liberdade de sair do seu lugar, vir aqui na frente, eu quero orar com você. Porque eu sei o impacto que esse tipo de apelo
o tanto que isso pode te ajudar. Por isso que eu estou fazendo isso. Eu sei que esses apelos assim, eles têm um caráter um pouco constrangedor, mas esse é o objetivo mesmo, é constranger, é levar você a enfrentar o constrangimento que você tem que enfrentar. Não existe libertação sem humilhação. O carro-chefe da cura de uma terra é a humilhação. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar. Esse é o carro-chefe. Eu quero orar com você. Eu sei que existe socorro de Deus. O socorro do Espírito Santo está aqui. Existe socorro para você. Socorro bem presente no momento de angústia, de dor, de humilhação. Existe alguém que pode tirar os seus pés desse lamaçal e te colocar sobre a rocha que é mais alta do que você. Senhor, muito obrigado por essas pessoas que estão aqui. Vem de encontro a elas, Senhor. Senhor, encontra com elas nesse altar. Vem com o seu fogo, Senhor. Vem com a sua presença. Vem com uma intervenção sobrenatural na vida delas. Senhor, que o Senhor possa atentar para o quebrantamento, para a decisão, essa decisão que elas estão fazendo dentro de si mesmas agora, no nome de Jesus. Obrigado pela reação que elas estão tendo, Senhor. Senhor, que o Senhor possa sustentá-las nessa reação. Sustenta, Senhor. Senhor, dá a elas aquele pão de Elias para que elas possam caminhar os dias e o tempo que for necessário até o lugar da restauração. Em nome de Jesus, fortalece o coração de cada uma delas. Rompe, Senhor, todas essas cadeias da passividade, da amargura. Senhor, nós soltamos essas pessoas que abusaram delas. Senhor, nós liberamos essas pessoas no mundo espiritual, nesse altar. Senhor, que o sangue de Jesus seja glorificado, Senhor. Que o sangue do Senhor seja glorificado na vida dessas pessoas. Senhor, obrigado porque, obedecendo esse apelo, essa mordaça está caindo na vida delas. Esse pacto com o silêncio está sendo julgado por terra, Senhor. Deus, e que elas possam andar realmente, Deus, nessa dinâmica que o Senhor falou. Se andarmos na luz como Deus na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Eu oro por essa purificação, Senhor. Por essa vida de transparência e comunhão. Restaura os relacionamentos que precisam de ser restaurados. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Amém. 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 Obrigado pela sua coragem. Fique em pé um pouquinho. Vamos cantar um corinho, só para você dar uma esticada aí. E Ele nos ungiu para pregar libertação e quebrar cadeias, para restaurar os corações e anunciar o ano aceitável do Senhor, 7h15, 1 hora de intervalo, a fim de que se chamem, a fim de que se chamem, a fim de que se chamem carvalhos de justiça. E Ele nos ungiu. E Ele nos ungiu para pregar libertação e quebrar cadeias, para restaurar os corações e anunciar o ano aceitável
que se chamem, a fim de que se chamem, a fim de que se chamem cavalos de justiça, a fim de que se chamem, a fim de que se chamem, a fim de que se chamem, a fim de que se chamem cavalos de justiça.